Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema do Evangelho desta quarta-feira é procurar e encontrar a Cristo. Nós estamos vendo o início da vida pública de Jesus, o começo de sua missão. E esse início é marcado pelo chamado de Deus aos discípulos, aos apóstolos. É a vocação dos discípulos. Jesus está escolhendo do fundo do seu coração, porque cada vocação nasce do coração de Jesus, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores. Queridos irmãos e irmãs, João fala no seu Evangelho da vocação de João e André, como nós acabamos de ouvir. Esse chamado nasce do testemunho de João Batista, que aponta Jesus presente entre o povo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele está seguindo essa cena de modo comovente. Jesus volta-se para eles e pergunta o que procuram, ou seja, o que eles estão procurando. E eles respondem: Rabi, mestre, onde moras? Eles querem descobrir quem é Jesus, a sua identidade, o seu endereço. E Jesus diz: Vinde e vede. Eles foram e viram que moravam, onde moravam, e permanecem com Jesus, permaneceram com ele aquele dia. Era 4 horas da tarde quando eles o encontraram. E o encontro foi tão importante que eles jamais esqueceram a hora. Nós devemos fazer da Eucaristia, das nossas orações, momentos importantes que ficam registrados na nossa memória, no nosso coração. Quando Jesus diz aos discípulos: Vinde e vede, Jesus está pedindo que eles acreditem que ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, não pelo testemunho de João, mas que eles possam ver com os próprios olhos o que João está testemunhando. A fé é esse encontro pessoal com Cristo. Irmãos e irmãs, o vinde e vede de Jesus é um convite para fazer caminhada ao seu lado. E é caminhando com o Senhor que nós vamos descobrindo as delícias do seu coração, vamos descobrindo a sua identidade humana divina, como esse Deus grandioso se faz pequeno para alcançar cada um de nós. Essa experiência do encontro com Cristo faz de André um dos 2 que haviam seguido um apóstolo, porque ele vai ver e vai testemunhar para o seu irmão Pedro. Encontramos o Messias, e é André quem vai conduzir Pedro a Jesus. Nós devemos nos encantar com essa cena do Evangelho, porque acontece algo de grandioso, maravilhoso. André conduz
Pedro a Jesus. Irmãos e irmãs, nós também precisamos conduzir outras pessoas a Cristo. Essa experiência do convívio com Jesus transforma discípulos em apóstolos. Então, todo cristão, de acordo com o seu estado de vida, com a sua missão, com a sua vocação, com o seu chamado, Deus o escolheu para seguir os passos do seu Filho, rumo à santidade, rumo ao apostolado. Será que a nossa experiência de encontro com Cristo, o Messias, é tão forte que sejamos capazes de conduzir outras pessoas a Jesus? Irmãos e irmãs, é na Eucaristia que nós encontramos o Senhor. Ele continua pedindo para ir e ver o Cristo glorioso ressuscitado na hóstia santa. Nós precisamos promover este encontro de tantas pessoas com Cristo na hóstia consagrada. É o caminho que faz a liturgia da igreja, é o caminho que fazem os catequistas, é o caminho que os pais são chamados a fazer com os filhos. Conduzir todos a Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, em que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.